De volta com o Baianoá para falar de um assunto muito importante. Todos nós desejamos viver numa sociedade mais igual e com menos pobreza. As ações da sociedade civil organizada e do Estado como um todo no combate à miséria são fundamentais, não apenas nas áreas urbanas, mas também nas regiões rurais da Bahia, que é o estado com o maior número de agricultores familiares do Brasil. Sobre alguns desses assuntos, nós vamos conversar agora com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florencio. Muito bom dia, ministro. Tudo bom? Seja bem-vindo aqui ao Baianoá. Bom dia, mais Jéssica. uma vez. Sente-se, por favor. Fim de ano é sempre um momento de fazer um balanço, e é isso que eu gostaria de fazer com o senhor agora sobre as ações do Ministério. O que mudou na vida das nossas populações rurais durante o ano de 2011, ministro? Bom dia a todos. Mudou muita coisa. Primeiro que, nesse primeiro ano de mandato, a presidenta Dilma teve êxito no sentido de conseguir controlar a inflação, evitar que a crise externa impactasse na vida dos brasileiros e das brasileiras. E, para isso, ela investiu fortemente em várias áreas, inclusive da agricultura familiar, baixando juros, incluindo mais famílias no Programa de Aquisição de Alimentos, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, priorizando a autonomia econômica das mulheres em todo o Brasil, no Nordeste e em especial na Bahia. Qual a importância de estimular a agricultura familiar no interior do Estado, da Bahia e do Brasil? Os dados do IBGE provam que, pelo censo agrícola, aproximadamente 70% dos alimentos que vão para as mesas dos brasileiros e brasileiras, inclusive nas cidades grandes, são produzidos por agricultoras e agricultores familiares. O presidente Lula implantou importantes políticas e a presidenta Dilma, nesse primeiro ano, as consolidou, tanto no setor mais dinâmico, as cooperativas, as associações, lançando o Rede Brasil Rural, baixando créditos, fortalecendo a comercialização e a industrialização, como com os mais pobres, através do programa Brasil Sem Miséria. Como é que funciona exatamente a agricultura familiar? Bom, qual é a diferença, assim, para a agricultura que a gente está acostumada, né, das grandes fazendas? A agricultura familiar, a atividade econômica, a administração e o trabalho é feita principalmente pelas famílias que moram na terra. Ela também se caracteriza por ter, no máximo, 4 módulos rurais, ou seja, um pequeno pedaço de terra. E a agricultura familiar também se caracteriza por se organizar através de associações e cooperativas. E a Bahia é o estado com o maior número de agricultoras e agricultores, mas também o maior número de assentadas e assentados de reforma agrária. Portanto, nós somos um estado com potencial muito grande e a parceria do governo do presidente Lula com o governo do governador Jacques Wagner e agora da presidenta Dilma se fortaleceu e nós temos uma expectativa de contribuir para que na Bahia os alimentos que vão para a mesa de baianas e baianos sejam cada vez mais saudáveis e mais baratos, que é a característica dos produtos da agricultura familiar. Inclusive, esse ano, uma das principais ações foi a ampliação do Plano Safra, não é isso? Exatamente. E vai haver alguma modificação para o ano que vem? Olha, a safra de 2012, a nossa expectativa é investir na Bahia só no PRONAF, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, 900 milhões. Destes 900, 500 para investimento e 400 para custeio. Ampliamos também os recursos para aquisição de alimentos para o Programa Família Zero, distribuição direta. Estamos chegando a aproximadamente 9 milhões na Bahia. Compra da mão da agricultura familiar e distribui com as famílias em situação de risco alimentar. Então, a parceria do governo federal com o governo do estado, com as prefeituras na merenda escolar, que a lei exige que pelo menos 30% dos alimentos das crianças e dos jovens sejam comprados na mão da agricultura familiar, ou seja, é a fruta fresca, é o doce, o beiju, produzido ali na própria região. Roda a economia, tem um círculo virtuoso do ponto de vista econômico, do ponto de vista nutricional é mais saudável, são alimentos frescos e garante a inclusão produtiva. Nossa expectativa é muito positiva para o ano de 2012. É um plano bastante interessante, né? Ele apoia, ele dá um suporte para o agricultor em todas as fases, né, do processo, desde aquisição de máquinas, financiamento, a orientação, né, para assistência técnica, a agroindustrialização e a comercialização. Tem um aspecto, Jéssica, que merece destaque. A presidenta Dilma determinou o fortalecimento da política de autonomia econômica das mulheres. Então, por exemplo, no programa de aquisição de alimentos, entre 30% e 40% dos recursos que para o Brasil hoje estão aproximados em 800 milhões, para a Bahia, como eu falei, 9, são destinados a organizações dirigidas por mulheres. Não é? Então, há um propósito muito bem desenhado nos instrumentos de execução
das políticas públicas de contribuir, além, obviamente, do combate contra a violência, mas também para a autonomia econômica das mulheres. Que maravilha. As mulheres, então, têm deixado somente de ser a parideira, né, a mãe dos filhos, né, do agricultor, mas também para participar cada vez mais. A dona de casa para ser agricultora. Em muitos outros programas, seria em outra oportunidade possível elencar, a presidenta tem fortalecido esse aspecto da autonomia das mulheres. E no caso da agricultura familiar, a autonomia econômica é uma marca muito importante. Temos um programa de documentação das trabalhadoras rurais. Só na Bahia já fizemos 14 mutirões esse ano. Os números são bastante expressivos, porque ainda há muitas mulheres pelo Brasil afora, principalmente no interior, que sequer têm um registro civil, que sequer têm uma carteira de trabalho. E nós emitimos também um talão, que é como se fosse uma nota fiscal para permitir a comercialização de produtos. Nossa expectativa é muito positiva, andamos muito no ano de 2011 e o balanço é muito positivo. Maravilha, muito obrigada, ministro, por sua participação aqui. Um bom dia, obrigado. Parabéns pelo trabalho do senhor. Esperemos que a gente continue tendo um representante baiano lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário. E é isso aí, né? Esse balanço que a gente faz, porque é muito importante, o Ministério da Agricultura também, que a gente faça esse balanço, né? Que a gente entenda as ações que estão sendo feitas muitas vezes lá no governo federal, mas que, sobretudo, se refletem aqui na nossa Bahia. 6h44, olha, 3 homens morreram depois de uma troca de tiros com policiais no bairro da Boca do Rio. Foi aqui em Salvador. O tiroteio foi na manhã de ontem, numa localidade conhecida como Barreiros, que é uma área bastante perigosa, segundo a polícia. Os PMs faziam ronda quando foram surpreendidos por cerca de 10 homens armados acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. Houve conflito e 3 acabaram mortos. Eles ainda não foram identificados. Outros 3 suspeitos foram presos. E também uma operação policial prendeu 2 homens e apreendeu armas e drogas em um imóvel no bairro do Arenoso, em Salvador. A dupla é acusada de integrar uma quadrilha suspeita de cometer vários crimes na região. João Paulo Santos Bispo, conhecido como Queen, de 18 anos, e Jairo Borges de Jesus, o Jarete, de 24, foram presos durante a operação. Com eles, a polícia encontrou um revólver calibre 38, uma pistola 380, munição, um colete à prova de balas, fardamento do exército, drogas e uma caderneta de anotações com informações do tráfico. Durante a abordagem, houve troca de tiros e pelo menos 6 suspeitos conseguiram fugir. Entre eles, Marcos Davi Araújo, de 21 anos, que já tem passagem por homicídio e tráfico de drogas. A polícia suspeita que os acusados sejam integrantes de uma facção criminosa, envolvidas com tráfico de drogas e vários assassinatos na região do Arenoso. Segundo o delegado que pediu essas prisões, os 2 homens fazem parte de uma das facções mais violentas de Salvador, que é conhecida como Primeiro Comando do Arenoso. Essa facção é uma facção perigosa, é responsável por diversos homicídios aqui. Vários dos seus membros já estão presos. Alguns desses membros também foram mortos em confrontos com policiais há algum tempo atrás. E é uma facção que continua existindo e a gente vai continuar combatendo. O Estado, entendeu, vai se fazer presente e vai, obviamente, tentar identificar, nosso trabalho agora é identificar os demais membros que conseguiram se evadir dessa ação e que já estamos começando a fazer isso. Viu aí, né? Olha, entram em vigor, a partir de hoje, as novas regras que estabelecem prazo máximo de 7 dias para que usuários de plano de saúde sejam atendidos em consultas nas áreas de pediatria, cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia e clínica médica. Nas outras especialidades, o prazo vai ser de 14 dias. Para consultas e sessões com fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, terapeutas educacionais e fisioterapeutas, essa espera pode ser até de 10 dias. A Agência Nacional de Saúde Suplementar estabeleceu que cada operadora de plano de saúde deve oferecer pelo menos um serviço ou profissional em cada área contratada. Nos casos de ausência de rede assistencial, a operadora vai ter que garantir o atendimento num prestador não credenciado no mesmo município ou até que transportar o beneficiário até um prestador mais próximo, assim como garantir o retorno do paciente para a cidade de origem.